na cinemática, que é o campo da física que estuda o movimento. Tá? E, na verdade, é um estudo do movimento em si, tá? Em que a gente não se preocupa com as causas desse movimento ou da mudança de movimento. O que significa isso? A gente vai descrever como as coisas se movem, então a gente vai utilizar as variáveis aqui, né? Posição, deslocamento, distância, velocidade, aceleração, mas a gente não vai se preocupar com a causa, né? Por que existe essa aceleração, por que existe o deslocamento, por que tal coisa ocorre. A gente simplesmente vai fazer uma descrição das coisas que ocorrem inicialmente, né? E aí depois, quando a gente avançar no conteúdo, quando a gente for ver leis de Newton, aí sim a gente vai começar a discutir as causas do movimento e ver por que, por exemplo, um objeto acelera ou não. Essas aqui vão ser as variáveis básicas que a gente vai utilizar. Vocês vão ver elas durante um bom tempo ainda. E é lógico, também existe o próprio tempo, né? O tempo também é uma variável de movimento. A gente descreve as coisas em termos do tempo, né? A gente descreve essas coisas aqui, posição, deslocamento, velocidade, normalmente em termos do tempo, como funções do tempo, né? Eu não incluí o tempo aqui, nessas variáveis, porque o tempo é uma variável independente, né? A gente não tem controle sobre ele, ele passa, e só o que a gente faz é observar como as coisas dependem do tempo, né? Como elas se movem em relação à passagem do tempo. Mas também, obviamente, é uma variável que a gente vai falar bastante e lidar com ela aqui. Outra coisa que a gente tem que notar é que eu comentei, né, na semana passada para vocês, a gente faz muitas simplificações em física e em ciência no geral, né? Porque o objetivo é tirar o máximo de complexidade possível dos problemas para que eles sejam solucionáveis e para que a gente consiga extrair informações úteis deles e analisar realmente a base do que está acontecendo, entender os fundamentos da coisa. E uma das simplificações mais usadas, e que a gente vai falar aqui o tempo todo, praticamente, tá? Quase que o tempo todo até chegar, quando a gente for ver dinâmica de rotação, por exemplo, de corpos rígidos, mas fora isso, praticamente o tempo todo, a gente vai estar tratando os objetos, os corpos, como partículas. Né? E lembre o que significa tratar alguma coisa como uma partícula, é tratar como um ponto. A gente está dizendo que as dimensões dessa coisa não são importantes pro problema que a gente está observando, né? Então, essa é uma simplificação comum e que vai acontecer o tempo todo aqui. E a gente vai começar analisando os tipos mais simples de movimentos. Né? É o movimento retilíneo, e aí o movimento é retilíneo porque ele acontece sobre uma reta. Então, o que significa? Isso aí é como se a gente tivesse uma linha, por exemplo, no chão. Normalmente a gente vai dar um nome para essa coisa, então o mais comum é chamar de X aqui, né? Eixo X. E aí imagine que tivesse uma linha no chão e a gente tivesse uma pessoa sobre essa linha, né? E alguém dissesse para ela, ande sobre a linha. Bom, aí tudo que a pessoa pode fazer é andar para frente ou para trás, né? Ela não pode ir para um lado nem para o outro aqui, nem para cima nem para baixo, ela só pode ir para frente ou para trás, para a direita ou esquerda, no nosso caso, a nossa visualização aqui. Isso é um tipo de movimento retilíneo, então, porque ele acontece sobre uma reta, é um movimento unidimensional, tá? Então, a característica do movimento retilíneo é justamente essa: acontecer sobre uma reta apenas em uma dimensão, ou seja, a gente só pode se mover para frente ou para trás, ou para a esquerda ou para a direita, seja lá qual for a nossa referência, né? Mas sempre sobre uma mesma linha. E aí, dentro do movimento retilíneo, a gente vai analisar com mais detalhe, um pouco mais de detalhe, dois tipos principais, que são o movimento retilíneo uniforme, então esse U aqui no final significa uniforme, e uniforme significa velocidade
constante. Tá? Então, por que que é uniforme? Porque se a gente pegar o mesmo intervalo de tempo, com a velocidade sendo constante, vai acontecer o mesmo movimento espacial para um mesmo intervalo de tempo. Então, esse objeto que está andando em movimento retilíneo uniforme, ele vai andar exatamente a mesma coisa em um mesmo intervalo de tempo. Por isso é uniforme, né? É sempre constante isso. Então, a velocidade é constante, ela não muda nunca. E a gente tem também o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E esse variado aqui significa que a velocidade muda agora, a velocidade varia, mas ela varia de uma maneira especial, de uma maneira fixa, de uma maneira constante. Nesse caso, variação de velocidade a gente chama de aceleração. Depois a gente vai ver essas variáveis em mais detalhes, tá? Mas isso significa aceleração constante. Agora. Então, veja o movimento retilíneo uniforme, acontece sobre uma reta com velocidade constante, enquanto que o movimento retilíneo uniformemente variado acontece sobre uma reta, mas com aceleração constante, ou seja, com a velocidade mudando de uma maneira contínua e sempre a mesma. Então, digamos, para cada 1 segundo, a variação de velocidade vai ser a mesma.